No passado, Max e Léo, o guerreiro, caminham pela floresta durante uma tempestade. Léo diz que eles devem procurar por um lugar para se abrigar. De repente, eles são atacados por um grupo de demônios. Eles se preparam para lutar, mas os demônios dão de cara em uma barreira mágica que os repele. Já em um vilarejo ali próximo, um clérigo em uma igreja anuncia para as pessoas um talismã mágico que vai protegê-las dos demônios. E diz para as pessoas aproveitarem que hoje está em promoção. É mais de R$ 300. As pessoas logo avançam para comprar os talismãs. Max e Léo chegam na igreja. Fred vai até eles e faz a propaganda do talismã. Max pergunta se o talismã realmente funciona. Fred diz que sim e que ele protege até contra demônios poderosos. Basta segurar o talismã em direção ao demônio e eles fugirão com o rabo entre as pernas. Léo diz que isso cheira a golpe. Fred fica chateado e diz que se eles não têm nada para fazer lá, eles deveriam ir embora. Então, eles sentem a presença de uma forte energia maligna. O demônio cabra chega com seu exército e quebra a barreira que protegia a cidade. Então os demônios conseguem invadir e começam a atacar as pessoas. Corre! É o diabo! Um dos aldeões usa o talismã contra um demônio e o demônio é repelido, mas chega um demônio mais forte e o talismã não funciona contra ele. Vou te matar agora. O demônio vai matar o aldeão, mas Léo o finaliza. Fred derruba alguns demônios com sua magia, mas ele fica fraco por alto consumo. Então Max chega para ajudar. Fred usa magia de cura para se curar. Então eles entram em formação de batalha e partem para cima. Já no presente, no apartamento de Max, Xenia pede para Max sua opinião sobre um assunto e pede para ele ver um livro. Lorde diz para ele não olhar. Max abre o livro e o título é A Série de Eventos que Levaram à Deserção de Léo, o Guerreiro. Max fica chateado e diz que aquilo tudo é besteira, então ele sai do apartamento. Xenia fica sem entender. Lorde diz que Max não gosta de compartilhar seus sentimentos. Então, é difícil para ele falar sobre a deserção de seu amigo. Max está andando pela rua quando é abordado por uma repórter, que mostra o vídeo de Xenia correndo atrás dele e pergunta quem é aquela mulher. Ele diz que é uma amiga. Ela pergunta se é mesmo só uma amiga. Sim. Ele diz que saíram para beber e ela ficou muito animada. A repórter pergunta se a garota era de menor. Max diz que não e que se certificou antes. Então, ela pergunta se eles possuem um relacionamento físico. Não. Ele pede licença e sai andando. A mulher faz uma última pergunta. Ela fala se ele tem algum comentário sobre a ocupação ilegal da República Gama no território ao norte, liderada por Léo. Max fica chateado com a pergunta, mas ele continua andando sem responder. Então ele vira em um beco. A mulher diz que vai segui-lo para saber onde ele mora e então pegar no flagra Xenia saindo de seu apartamento. Mas quando eles dobram no beco, Max tinha desaparecido. Max, já em outro lugar, está chateado porque acabou molhando a perna de sua calça tentando fugir da repórter. Ele diz que não acredita que alguém gravou Xenia correndo atrás dele, mas ainda bem que ninguém suspeita que ela é um demônio. Max chega em casa. Ele está sendo vigiado por um grupo de pessoas. Lorde fica bravo com Max por ele ter entrado molhado, pois acabou sujando a casa. Enquanto isso, o grupo se dirige ao apartamento de Max. Lorde tenta tirar a roupa de Max à força para fazê-lo se trocar. Max manda ele parar de puxar a roupa dele. Lorde pergunta por que ele está tão envergonhado, já que ele só usa cueca desde o dia em que ele se mudou para lá. Um tapa na gostosa. A campainha toca, e tanto Max quanto Lorde sentem uma presença ameaçadora. Olha o bicho vindo, moleque. Max manda Lorde se esconder, pois a presença dele só vai acabar complicando as coisas. Tudo bem. Lorde então se esconde no armário. Max troca de roupa e abre a porta. Ele fica assustado ao perceber que era Fred, seu antigo companheiro. Max pergunta o que ele está fazendo lá, pois faz muitos anos que eles não se veem. Fred diz que essa não é uma boa forma de receber um amigo, e diz que sentiu saudade e decidiu passar para dar um oi. Max diz se realmente é isso porque ele trouxe os seus lacaios junto. Fred diz que estava trabalhando ali perto. Ele diz que vai ser uma visita rápida e vai invadindo a casa de Max. E diz para Max não se preocupar, pois a equipe dele vai esperar lá fora. Max diz que ele deveria ter ligado antes, pois não está preparado para receber o secretário-chefe do departamento de magia. Fred diz que ele é apenas um cara comum quando está entre amigos. Ele fica impressionado pois o apartamento de Max até que estava arrumado, pois ele lembra dele ser bem desleixado quando andavam juntos.
ele vê a foto deles e diz que isso o faz lembrar de quando tiveram que atravessar as defesas do inimigo. E diz que naquela época, seu círculo de proteção mágica foi bem útil. É um feitiço que impede quem está do lado de fora ver quem está dentro. Ele se senta e diz que quer discutir sobre a situação da República Gama. Lorde, dentro do armário, diz que a República Gama é um novo país formado há 3 anos atrás por Léo, quando ele desertou do reino. Fred diz que eles se dizem ser uma república, mas na verdade são terroristas ocupando ilegalmente as terras do reino. Fred diz que Léo reuniu todos os traidores e criminosos que desertaram e criou um exército, e nesse ritmo o reino entrará no caos. Max pergunta se ele está dizendo que estão à beira de uma guerra. Fred diz que ainda não é certo, mas estão se preparando por precaução. Max então deseja uma boa luta para ele. Mas Fred diz que Max sabe o porquê ele está ali, então ele pede para que Max lute ao seu lado, pois com sua ajuda poderão deter Léo, ou até mesmo conseguir que ele se renda antes que comece uma guerra. Ele implora pela ajuda de Max, pois não quer mais derramar sangue desnecessário. Max diz que está aposentado e que nesse estado ele não conseguiria acompanhar o ritmo do exército, nem mesmo se ele quisesse. Lutar contra Léo não está em seus planos. Fred diz que se ele cooperar com o exército real, terá garantido um cargo de alto nível, e fala que essa é a oportunidade perfeita para ele voltar para o jogo e conseguir um dinheiro, pois percebe que os recursos de Max estão quase acabando. Ele se irrita e diz que um homem da estatura de Max não pertence a um buraco de merda como aquele. Calma, irmão, não é assim. Max diz que infelizmente a vida dele se tornou isso, pois não estava destinado ao sucesso como ele. Pede desculpas e diz que não vai ajudar. Fred pergunta se na verdade a moral de Max não o permite lutar contra um ex-amigo. Max pergunta se ele realmente parece alguém que possui algum tipo de moral. Ele diz que lutar pelo reino, pela república ou pelo povo é tudo besteira e que não tá nem aí pra nada. Quero nem saber, né? Então ele manda Fred ir embora. Ele se levanta e pede para Max o acompanhar até a porta. Fred diz que acabou de lembrar de algo e diz que Max parece estar muito ocupado ultimamente. Max diz que não entendeu. Ele diz que viu o vídeo da mulher correndo atrás de Max e fala que Max vai acabar arranjando problemas e que deve guardar a safadeza para dentro do quarto. Então ele diz que fica se perguntando por que Max está saindo com uma mulher demônio. Pessoas comuns podem não ter percebido, mas ele percebeu. Ele fala que não se importa de Max estar se envolvendo com um demônio, mas o que as outras pessoas iriam pensar ao saberem que o herói está de rolo com uma mulher demônio? Seria o escândalo do século. As manchetes o tratariam como um traidor. Max diz que a mulher do vídeo não é um demônio. Fred diz que só ele sabe sobre a mulher ser um demônio. Ele ainda não contou para ninguém. Então ele diz para Max pensar bem sobre voltar à vida de herói. Max diz que Fred não tem nenhuma prova. Fred fala que Max o está subestimando. Ele vai até o armário e diz que notou a aura maligna emanando de lá. Fred diz que vai olhar dentro do armário. Max diz que ele pode fazer o que quiser. Fred abre o armário e vê um espírito da mulher que habita na casa de Max. Então ele fecha o armário e não dá uma palavra sequer. Max pergunta o que aconteceu. Fred pergunta se Max não notou alguma presença estranha desde que se mudou para lá. Max diz que não. Então Fred olha totalmente assustado para Max e diz como ele pode não ter notado nada. Então o espírito aparece atrás de Max. Max pergunta o que houve, pois ele está pálido como um fantasma. Então Fred sai correndo do apartamento. Eu me caguei. Lorde sai do armário e Max pergunta se ele fez alguma coisa para assustar Fred. Lorde diz que não fez nada, ele estava escondido debaixo dos lençóis. Lorde pede desculpas por meter Max em problemas novamente. Max diz que se continuar assim, ele vai acabar sendo expulso do reino. Lorde, todo feliz, diz que se isso acontecer, ele pode morar no castelo junto com ele. Max diz que se fizesse isso, então ele realmente seria um traidor da humanidade. Do lado de fora do apartamento, Fred está passando mal. Seus subordinados perguntam se o herói atacou ele. Ele diz que não e pede para o levarem para casa. Então eles o levam. Fred diz que isso ainda não acabou e que vai convencer Max a ajudá-lo, mas que nunca mais ele irá entrar no apartamento de Max. Já no passado, Max, Léo e Fred continuam travando sua batalha contra o demônio cabra. Eles juntam forças para o derrotar. Max o acerta em cheio, então o demônio decide recuar. Eles estão totalmente desgastados. Léo diz para Fred que até que ele não é tão ruim. Fred diz que, como eles disseram, ele é apenas um charlatão. Ele tem vendido talismãs fracos para a congregação para conseguir dinheiro, assim os enganando.
Como acabou sendo descoberto, agora não pode mais ficar naquele vilarejo. Max diz que percebeu os esforços de Fred, pois mesmo vendendo talismãs baratos, ele ergueu uma barreira protegendo todo o vilarejo. Max diz que ele é muito habilidoso e o convida para se juntar a eles. Já no presente, Xenia entrega para Lorde algo que ele pediu em segredo a ela. Lorde agradece e diz que se tudo sair de acordo com o plano, o reino demoníaco estará a um passo de implantar o caos na humanidade. Mais tarde, ele vai até Max e fala para ele se alegrar, pois tem boas notícias. Ele entrega o livro para Max. É um álbum de retratos de belezas da família demoníaca. Max fica sem entender nada. Lorde diz que percebeu que Max não tem nenhuma perspectiva romântica. O fantasma ouve a conversa e diz que não é verdade e que Max a pegou. Lorde vira para trás, mas o fantasma some bem na hora. Lorde diz que aquele álbum possui as mais belas de todos os tempos, escolhidas a dedo por Xenia. Lorde fala para ele escolher uma e deixar o resto com ele. Max diz que ele está louco e que nunca namoraria um demônio. Lorde pergunta por quê. Ele diz que há 10 anos ele foi o responsável por matar centenas de demônios e pergunta como eles vão se sentir sobre isso. Lorde fala que isso não é nada. Os demônios possuem 7 vidas, então eles não se importam com isso. Lorde manda ele parar de frescura e abrir o álbum logo, pois qualquer homem mataria por qualquer mulher dali. Então Max abre, e a primeira de todas é Xenia. Max se revolta e joga o álbum longe. Tá brincando comigo, pegadinho? Cara, ela tá tão na sua. Lorde diz que Xenia não é uma má escolha. Xenia tirou uma sequência de fotos para o álbum. Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá. Melhor do que nada. Max diz que uma mulher que fica violenta quando bebe e o persegue pelas ruas não é uma boa opção. Lorde manda ele olhar as outras candidatas. Próxima é Rebecca. Trabalha como comandante do 6º Esquadrão. Max se assusta e diz que aquilo é um porco. Lorde fica bravo e diz que Rebecca é uma das guerreiras mais ferozes e membro da elite. Então Max passa para a próxima. Seu nome é Destelli. Trabalha no Magic Corps. Max diz que levando em consideração as outras, até que essa parece normal. Lorde diz que essa é uma ótima escolha. Ela é inteligente, boa em magia, uma guerreira excepcional. Max se agrada dela, até ele ver a próxima foto. Ela é metade cobra. Max fica totalmente decepcionado. Ele diz que a preferência dele é que a candidata pelo menos pareça humana. Então Lorde mostra a próxima candidata e pergunta o que ele acha. Ela é uma humana de sangue puro. Seu nome é Yvonne e trabalha como garçonete. Max diz que talvez ela costumava ser humana. Lorde diz que Max é muito exigente. Max vê todas as candidatas e fecha o álbum. Lorde então pergunta de qual delas ele se agradou. Ele diz que de nenhuma e que ali só tem criatura estranha. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Então ele pede que Max esclareça para ele que tipo de mulher ele gosta. Max diz que ela tem que parecer humana. Então Lorde diz que Xenia se encaixa nesse requisito. Mas Max diz que prefere alguém que não seja tão desagradável. A garota tem que ser esperta, tranquila, boa na cozinha, bonita, Sanduíche do cupim, batata frita, ketchup, mostarda e de cabelos escuros e sedosos. Ele diz que se cumprir todos esses requisitos, ele não irá reclamar. Lorde então começa a pensar em quem poderia se encaixar nesses padrões. Até que ele lembra. Ele ativa sua habilidade de metamorfose e se transforma na garota com roupas escolares. Ele pergunta o que Max acha. Ele diz que ele está olhando para a identidade secreta que ele usa para sair na rua. Max fica olhando para ela sem palavras e fica um clima constrangedor. Então os dois começam a se olhar e ficam vermelhos, e seus corações começam a acelerar. Isso não é ideia não, boy. De repente, a campainha toca e Lorde volta à sua forma normal. Xenia entra e pergunta se Lorde está bem, pois seu rosto está todo vermelho. Ele fica todo nervoso e diz que está tudo bem. Voltamos ao passado, dia da batalha final entre Lorde e Max. Lorde convida Max para se juntar a ele e virar um demônio. Diz que ele terá 7 vidas como ele e poderão saborear o dom da imortalidade juntos. Não quero não, não quero não. Max diz que nunca jogaria sua dignidade fora para se tornar um demônio. Diz que prefere morrer. Já no presente, Lorde convida Max para se juntar ao seu exército. Fala para ele reencarnar como um demônio que receberá um poder surpreendente. Max pergunta se ele já não tentou essa mesma merda há 10 anos atrás. Lorde diz que sim e que na época era óbvio que ele ia recusar. Então ele deveria aceitar agora. Max diz que ele é idiota e diz para ele parar com essa merda. Lorde diz que Max nem deixou ele explicar o sistema ainda. Então pede para ele ouvir primeiro. Lorde e Xenia começam um seminário do porquê se tornar um demônio. O primeiro privilégio é um salário competitivo.
Lorde diz que se Max se juntar a ele, seus problemas financeiros chegariam ao fim. Max teria um salário de 2.500.000. Tudo isso? Max fica assustado com o valor e diz que Lorde vai acabar irritando a força de trabalho humana. Zenia diz que um valor de salário alto, mas sem descanso, não vale a pena. Então Lorde diz que no reino dele só trabalham no máximo 5 horas por dia, possuem férias remuneradas, não fazem hora extra e possuem um total de 4 dias de folga por semana. Max fica em choque. Zenia fala que tudo isso é incrível. Tem tanto tempo livre que nem sabe o que fazer. E de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Max pergunta se isso tudo é um privilégio de quem trabalha no castelo do Lorde. Lorde diz que não, isso vale para todos os trabalhadores do reino demoníaco. Max pergunta se com tudo isso a sociedade ainda funciona. Lorde diz que funciona plenamente. Ele fala que fora todos esses benefícios, ele irá receber uma forma física durável, totalmente resistente a doenças e com abundância de poderes mágicos. Então ele entrega o contrato para Max assinar. Max fica indeciso, mas decide não assinar. Ele diz que não pode desistir de si mesmo tão fácil assim. Lorde diz que mesmo que ele vire um demônio, ele não irá perder suas memórias. Max diz que só o fato dele virar um demônio já o torna alguém diferente. E se tornar imortal é um tanto quanto irritante. Então ele agradece a oferta e diz que por enquanto não irá assinar. Lorde diz que está tudo bem, pois é a primeira vez que vê Max pensar sobre algo com cuidado. Zenia então diz que vai guardar a papelada e fala que quando ele decidir reencarnar, ele pode ir falar com ela. Tudo bem. Lorde então diz que já que Max recusou a sua oferta, cabe a ele organizar sua vida da forma certa e manda ele começar a definir metas. Max diz que ele está certo e vai fazer isso. Diz que vai arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Então ele decide que vai gravar vídeos para a internet. Lorde não entende como isso funciona. Como assim? Não entendi. Max então diz que ele manda vídeos para uma plataforma e ganha por visualizações. Então tudo que ele tem que fazer é jogar videogame e gritar para a câmera. Diz que é dinheiro fácil. Lorde pergunta se realmente é tão fácil assim. Max diz que sim e que vai já começar. No dia seguinte, Lorde fala com Zenia sobre o ocorrido. E Zenia diz que na verdade não é tão fácil quanto parece. Ela diz que ele precisa de milhares de visualizações para conseguir alguma grana, que não é da noite pro dia, e que não é um trabalho para pessoas preguiçosas como Max. Lorde diz que pelo menos é legal ver Max finalmente tomando a iniciativa para fazer algo. Lorde fica feliz por ver Max trabalhando duro em alguma coisa. Max está totalmente focado. Lorde diz que essa determinação o faz lembrar de quando lutaram há 10 anos atrás. Já no dia seguinte, Max está totalmente decepcionado, pois seu vídeo só bateu 14 visualizações. Então Lorde pede para ver o vídeo. Max fica constrangido e tenta impedir ele. No vídeo, Max passa quase meia hora só na tela de início do jogo falando baboseira e gaguejando bastante. Lorde fica agoniado e diz que ele poderia ter começado a jogar logo. Ele finalmente começa a jogar e não faz ideia de como jogar. Fica um clima constrangedor. Lorde não consegue acreditar na barbárie que ele está assistindo. Acaba, pelo amor de Deus! Max diz que está surpreso que bateu 14 pessoas. Lorde diz para não deixar isso o desencorajar, pois ele deu o seu melhor. Max se anima e diz que ele está certo. Já que games não deu certo, ele vai tentar algo diferente. Então ele decide fazer vídeos de avaliações de produtos, mas ele recebe vários comentários ruins em seu vídeo, dizendo que ele come feito um porco. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então ele decide fazer vídeos de música, mas ele é terrível cantando. Então ele decide fazer vídeos de notícias. As pessoas comentam que ele copiou e colou a notícia de um site de notícias, e que o vídeo é ruim. Max está totalmente decepcionado e diz que talvez ele não tenha nascido para isso. Lorde diz que esse é um trabalho muito mais desafiador do que parece, então se Max quiser desistir, está tudo bem. Max está totalmente triste com a situação. Então Lorde diz para ele tentar fazer mais um último vídeo, e caso não viralize, ele pode desistir, e diz que se Max quiser, ele pode ajudar. Então Max se anima com a ideia e pergunta se ele realmente ajudaria ele. Lorde diz que sim, então Max o bota para fazer live com a sua transformação de colegial. Max fica atrás da câmera dizendo o que ele tem que fazer. Começa a entrar várias pessoas no chat e falam sobre a roupa dela, então Max manda ela se levantar para mostrar a roupa. A live bomba e dá mais de 2.000 pessoas. Max manda pegar um picolé na geladeira. Ela pega e quando vai comer, ela morde. Max diz para ela não morder o picolé. A cada momento entra mais pessoas na live, batendo mais de 10.000 em 16 minutos de transmissão. O picolé começa a derreter e cai um pouco na blusa de Lorde. Então ele começa a tirar a sua blusa. Max fica sem reação. E quando ele vai tirar, a conta é banida por conteúdo impróprio. Lorde e Max ficam na tristeza e dizem que são dois idiotas.
Volta para o passado e vemos que Léo está participando de um campeonato em uma espécie de coliseu. Ele é forte e derrota todos os seus oponentes com facilidade. Todos dizem que será uma vitória fácil para Léo, até que Max começa a sua luta, e todos veem que ele também está em um nível muito acima dos demais. Já no presente, Max se prepara para sair. Lorde diz que quer ir com ele, então os dois saem juntos. Lorde pergunta para onde eles vão. Max diz que não planejou nada, só ia andar pela rua. Então Lorde o chama para comprar roupas. Já no shopping, eles estão escolhendo algumas roupas quando Lorde diz que ele tem que comprar roupas para criança também, para sua forma normal. A atendente então acha que as roupas são para os filhos deles. Max fica nervoso e diz que não é nada disso que ela está pensando. Após isso, eles vão até o supermercado. Lá eles vão até uma mulher que está dando amostras grátis de salsicha frita. Então a mulher reconhece Max. A mulher olha para Lorde e diz que ela deve ser a namorada de Max, e diz que ela deve ser uma modelo. Lorde fica todo contente. Então a mulher pede para apertar a mão de Max. Quando ele aperta a mão dela, sente uma pressão. Então ela diz que o mundo é pequeno e não achava que o encontraria tão cedo. Ela tira a máscara e Max a reconhece. Então ele diz que agora faz sentido ele ter sentido a mão de um homem ao apertar a mão dela. Ela fala que ele sempre foi um especialista em insultar mulheres. Então ela o chama para ter uma conversa no fundo do supermercado. Ele pergunta o que vai acontecer caso ele recuse. Ela diz que não está muito afim de causar um escândalo no supermercado. Lorde não está entendendo nada. Então Max diz para ele fingir ser uma pessoa normal. Então Max manda ele ir para casa e esperar por ele lá. Lorde pergunta a ele quem é essa mulher. Max diz que ela é uma dos capangas de Léo, uma cidadã da República Gama. Então eles vão para os fundos. Max pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que está espionando o inimigo. Lorde está no meio do shopping com suas sacolas, quando é abordado por um caba que pergunta se ela é amiga de Max. Ele diz que sim. Então o cara diz para ele o acompanhar, que ele irá levar ele até Max. Max e a mulher botam o papo em dia. Ela diz que continuou treinando e que está muito forte, por isso está com mãos de homem. Max pergunta como está Léo. Ela diz que ele está muito bem, cheio de energia, e diz que Léo também não parou de pensar em Max e em como ele está. Lorde desce as escadas com o caba e pergunta se ele é da República Gama. Ele diz que sim. Lorde diz que então isso faz dele um terrorista. Tá maluco? O cara fica bravo e diz que eles não são terroristas, e pergunta se ela sabe como Léo se sentiu quando foi obrigado a ir para o deserto. E o quanto eles se esforçaram para o tornar habitável. Quando o reino descobriu que havia minério mágico lá, começou a treta. Lorde se finge de coitado e pede para o cara não o machucar. Mais adiante, Lorde pergunta se eles estão ali para recrutar Max para lutar contra o reino. O cara diz que sim, mas que não acredita que Max possa fazer alguma coisa hoje em dia, e que ele deve ser um fracote, mas as pessoas na Gama não param de o glorificar. Lorde fica bravo e diz que o cara é arrogante. Se ele lutasse contra Max, não daria uma sopa. Max pergunta à garota se ela está ali para o arrastar para a treta. Ela diz que é quase isso, então dá um envelope para ele. Dentro contém uma passagem para a República Gama, com uma parada em Tashigo. Ela diz para ele ir lá passar um tempo com eles, pois Léo ficaria muito feliz. Max diz que vai pensar sobre. O cara chega com Lorde e diz que dar aquela passagem para Max não vai adiantar de nada. Lorde se faz de sonso e fica implorando para Max o salvar. A garota pergunta o que ele está fazendo e manda ele soltar Lorde. O caba diz que às vezes é preciso medidas drásticas e pergunta se ela acha que Max vai só porque ela deu um pedaço de papel a ele. A garota diz que fazer reféns para obter vantagem, isso faz deles terroristas de verdade. E pergunta se o caba tá querendo manchar a reputação de Léo. Max diz que ela está certa e fala que o cara deveria ouvir sua irmã mais velha. O cara diz que o reino está espalhando informações falsas sobre eles e que vai estender a estadia em Gama para Max e sua namorada. Max então pergunta onde está essa tal namorada que ele não está vendo. Lorde fica bravo e chama Max de idiota e parasita inútil. A moça então pergunta se Max está vivendo às custas de Lorde. O cara diz que Max é um covarde, que não tem coragem para lutar nem quando sua namorada está em perigo. Então ele diz que se levassem Max para Gama, será só decepção. Max concorda com ele e diz que não é bom ter um velho em seu time. O cara então puxa o cabelo de Lorde. Tá essa bateria mulher agora, nega. Max avança em alta velocidade, imobiliza o cara e o joga no mar. Lorde então abraça Max e diz que sua atuação está funcionando muito bem, pois caso se defenda, só traria mais problemas para ele. A garota então salva o caba e pede desculpas a Max. Ela diz que ele era apenas um garoto quando Max derrotou o Lorde há 10 anos, então não conhece a reputação de Max. Lorde diz que ele devia morar debaixo de uma pedra, para não saber o quão legal Max é. O caba pede desculpas e diz que estava errado sobre Max. Max diz que aprender com os erros é importante e fala para o cara não causar problemas para Léo.
A garota diz que já resolveram as coisas por ali, então estão voltando para a República Gama. Max fala para eles tomarem cuidado, então ele e Lorde vão para casa. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima!